O novo Tour de France começará amanhã, dia 12 de fevereiro de 2019, na Colômbia. Exatamente, Tour da Colômbia começará amanhã, dia 12, termina domingo. Por que o novo Tour de France? É uma brincadeira, é claro, mas nesse momento nós temos vários grandes nomes participando da Volta à Colômbia. Então deixou de ser simplesmente uma competição de preparação, onde alguns ciclistas buscam ritmo e etc. É claro que isso também vai acontecer, mas por conta do grande número de ciclistas de peso, e isso se deve aos ciclistas colombianos de peso, vai ser uma verdadeira guerra e é importante com que um ciclista saia de lá com um ótimo resultado, com a vitória. Como existem várias equipes com pelo menos um bom colombiano e um bom ciclista geralmente europeu, então vai ser engraçado, curioso, interessante observar como que as equipes vão fazer isso, entre tentar favorecer o resultado de um ótimo ciclista colombiano ou ter certeza da vitória com um ciclista europeu da mesma equipe. O exemplo mais óbvio disso, a Sky. Eles têm o Chris Froome, que seria uma carta mais certa de vitória, mas eles têm o Egan Bernal, o ciclista colombiano, que tem chance de vitória, mas talvez não tenha a mesma maturidade e a mesma certeza de um bom resultado quanto o Chris Froome. Existem vários nomes e, é claro, no final desse vídeo falar um pouco sobre a minha perspectiva sobre esse lance, como que a Colômbia consegue estar num cenário tão favorável, né? Colocando tantos ciclistas de peso lá na competição. Eu coloquei o nome aqui de alguns ciclistas, começando pelos colombianos, alguns dos colombianos: Egan Bernal, Miguel Ángel Lopes, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Luiz Sérgio Henao e o Fernando Gaviria. Daí vários outros, né? Alaphilippe, Froome, Vincenzo Nibali. É um verdadeiro espetáculo. A recepção que eles tiveram no estádio na Colômbia é algo que para eles realmente é de tirar o fôlego. Em geral, para esses ciclistas, essas competições nacionais em países como a Colômbia é tudo muito mais agressivo do que acontece na Europa, por exemplo, que eles estão mais acostumados. Porque na Europa existe muito mais competições, existem muito mais oportunidades. Em países como a Colômbia, mesmo tendo uma ótima representatividade do número de ciclistas, para todos os ciclistas ali, é uma chance por ano. Ou o cara tem um bom resultado durante essa semana, ou talvez ele nunca mais tenha a chance de ter um bom resultado. Então não vai ter dia fácil, não vai ter dia que não é agressivo, e não vai ter dia que tem... Todo dia terão muitos ciclistas dando a vida para cada quilômetro, para cada pedalada. E isso, como o Chris Froome mesmo disse, ele falou: o maior desafio é terminar vivo a competição, vivo no sentido de que ele tem certeza de que será uma competição extremamente agressiva. Ele comentou também sobre a surpresa do quanto bem recebido ele está sendo na Colômbia. Eu acho que boa parte disso foi por conta do Rigoberto Urán, que apesar de ser um adversário, eu acho que ele tem um envolvimento político mais significativo do que os outros ciclistas colombianos, então talvez seja ele que esteja articulando essa presença de equipes de ciclistas de peso para fazer com que o ciclismo colombiano vá evoluindo. Então é isso, expectativa para o que vai acontecer. Em relação à minha perspectiva sobre, não é comparação, né? Mas a gente vê a Colômbia ela tem uma cultura de ciclismo, mas ela não tem esse apoio que a gente imagina que tem. Existe sim um projeto de ciclismo, de preparação de ciclismo, mas é fácil a gente imaginar que esses projetos eles não têm o mesmo investimento, a mesma constância, a mesma estabilidade do que o que acontece na Europa. É muito difícil saber por que o Brasil, por exemplo, não tem a mesma. É fácil culpar simplesmente as empresas, o apoio e etc. Daí eu vou falar algo agora super delicado, que eu sei que é passivo de críticas, e eu estou falando justamente porque se eu posso falar, vocês também podem se manifestar.
Independente de apoio, organização e etc., existe algo muito delicado que aconteceu no Brasil e eu não sei por qual motivo aconteceu isso, que é esse lance da superação. Tudo é esse papo, superação, superação. Tipo, sinceramente, em alguns momentos eu penso, esporte em geral é competição, é performance, você tem que ter o foco nisso. A partir do momento que todo mundo fica verbalizando que completar é bacana, que é superação, eu cheguei em último, mas eu estou superando dificuldades, isso vai impregnando na cultura. Enquanto isso, conversando com alguns colombianos aqui em Miami, aqui tem muito colombiano, vitória. Não é porque o cara tá lá na Colômbia que ele acha que ele não pode ganhar. Os caras, eles são mais petulantes, e essa petulância, essa indiferença, a diferença de cultura e de investimento, faz com que o cara vá pra cima. Então quando você pega um moleque de 15 anos lá, ele não quer ser como o Nairo Quintana, ele quer ser melhor que o Nairo Quintana, ele quer ganhar o Tour de France. Enquanto nós brasileiros, a sensação que dá é que assim, se um dia eu puder participar do Tour de France, vai ser o sonho da minha vida. O novo ciclista brasileiro. E o novo ciclista colombiano, ele quer ter mais vitórias que o Chris Froome. Daqui 20 anos, imagina quem tem mais chance de ter vitórias. Aquele que simplesmente estaria feliz em participar ou aquele que queria ter mais vitórias que o Chris Froome? Eu sei que é super delicado, não é tão simples assim, não é só blá blá blá, mas essa cultura que está se desenvolveu no Brasil e se torna cada vez mais forte, de que todo mundo se propõe a fazer alguma coisa simplesmente pelo desafio pessoal, isso vai passando de geração para geração. Daqui 5 gerações, em vez de nós termos uma geração de campeões, nós teremos uma geração de pessoas que estão satisfeitas com a superação pessoal. Então, é delicado, mas eu gostaria muito de ver os novos ciclistas, pelo menos, mais agressivos, mais... Não tenho apoio, não tenho isso, mas mesmo assim eu vou virar toda essa história de ponta cabeça e eu quero ganhar. A performance começa aqui. Se você não tem certeza que você quer e que você pode alcançar aqui, dificilmente você vai conseguir alcançar, né? Então eu prefiro muito mais essa atitude de saber das dificuldades e correr atrás do melhor do que saber das dificuldades e simplesmente ficar satisfeito com a superação. Eu acho que é isso, pode criticar, pode dar sua opinião sobre isso. De qualquer forma, Colômbia bombando, vamos acompanhar essa competição. Tchau!